Bom dia, gente! Hoje nós vamos ter nossa avaliação de História e Geografia. Nossa última avaliação da semana, e semana que vem nós vamos continuar com nossas avaliações. A última avaliação vai ser a de Ciências. Então vamos começar aí com a nossa avaliação de História e Geografia. Já pegue sua avaliação aí para você acompanhar comigo. Vamos lá, meios de comunicação. A comunicação é uma necessidade básica para o homem, para nos comunicarmos com outras pessoas, para sabermos o que acontece no mundo, para nos divertirmos. Usamos os meios de comunicação. A comunicação pode ser feita por meio da fala, de escrita, da imagem e do som. Na época dos primeiros seres humanos, provavelmente eles se comunicavam por meio de gestos e grunhidos. Aos poucos é que surgiu a língua falada. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a desenhar nas pedras o que desejavam transmitir uma das outras. E aos poucos, os seres humanos começaram a usar pedras e placas de argila para gravar mensagens. Foi assim que surgiram as primeiras formas de escrita. Então, com base nesse texto que a gente leu aqui em cima, responda V para verdadeiro e F para falso. A comunicação não é uma necessidade básica para o homem. Vocês acham que é verdadeiro ou é falso? Aí vocês vão colocar aqui. A comunicação pode ser feita somente por meio da fala. Verdadeiro ou falso? Antigamente, os seres humanos provavelmente se comunicavam por meio de gestos e grunhidos. Verdadeiro ou é falso? As primeiras formas de escritas foram as pedras e placas de argila para gravar mensagens. Verdadeiro ou falso? Então, depois de ler todas as questões aqui, você vai me falar se é verdadeiro ou se é falso. 2. Observe as imagens que representam os meios de comunicação e, em seguida, numere as suas funções. Então, aqui tem o telefone, aqui tem o computador, aqui a televisão, aqui o rádio, a carta e o jornal. Qual desses aqui a gente usa para escutar música? Aí você vai olhar aqui e ver. É o número 1, é o número 2, é o número 3, é o 4, 5 ou 6. Aí você vai colocar o número aqui. Qual desses a gente usa mensagem que recebe do correio? Qual desses aqui a gente usa mensagem que recebe do correio? Qual desses a gente usa aqui para falar com uma pessoa distante? Para ler reportagens, notícias e etc. Para ver o noticiário, novela ou desenho. Para entrar na internet. Então, você vai observar as imagens aqui que representam os meios de comunicação e em seguida vai numerar suas funções aqui, tá? 3. Desenhe os meios de comunicação que utilizam a palavra escrita. Então, qual meio de comunicação aqui a gente usa para a palavra escrita? Qual a gente usa aqui a palavra falada? Gente, palavra escrita pode ser carta, tá? Palavra falada, telefone. Então, você vai escolher aí, vai desenhar aqui. C. A imagem e o som. Qual meio de comunicação aí a gente usa a imagem e o som? Aí você vai desenhar. 4. Vamos formar palavras com as sílabas do quadro e descobrir os nomes de algum meio de comunicação? Então, vamos lá, ó. Nós vamos juntar esses numerais aqui, que são as sílabas, e vai formar palavras. Exemplo, número 1, té. Então, você vai trazer o té para cá. 7, lé, té, lé. E o 4, fó, você vai colocar o fó aqui. E o 10, né. Se juntar o 1, o 7, o 4 e o 10, vai formar a palavrinha telefone. Então, você vai fazer com todas aí e formar palavras. 5, responda. Que outros meios de comunicação você conhece? Então, você vai escrever aqui os meios de comunicação que você conhece. Na sua opinião, qual o meio de comunicação mais importante que já foi inventado? E aí você vai escrever para mim.
Se você pudesse inventar um novo meio de comunicação, como é que ele seria? E aí você escreve aqui a letrinha C. Agora vamos fazer de geografia. As estações do ano. Nascem os frutos, não é frio nem quente. No agradável outono eu fico contente. Faz tanto frio ao inverno chegar, não nado, não brinco, não vou passear. Chegou a primavera, a estação das flores, há pássaros, borboletas de todas as cores. Com muita chuva, chegou o verão, calor forte e sol faz nessa estação. Apenas 3 meses dura cada estação e todas elas trazem alegria no coração. Aqui, ó, tá falando sobre cada estação aqui, em cada estrofe dessa. Circule no poema o nome das estações do ano. Então, você vai circular aqui no poeminha o nome das estações, que vocês lembram, né? Primavera, outono, verão e inverno. Depois, vocês vão escrever o nome da estação que nos lembra de cada cena abaixo. Então, você vai escrever aqui, ó, o nome da estação que nos lembra que a menininha com as flores, a menininha com biquíni, o menininho todo aqui, ó, empacotado aqui com a roupinha e o menininho aqui com as frutas, tá? Então, você vai falar aqui, escrever o nome de cada estação que nos lembra de cada cena aqui abaixo, tá joia? 7. Como está o tempo hoje? Você vai fazer um desenho de como está o tempo hoje, tá? Tá com sol, tá chovendo, tá nublado, então você vai fazer o desenho e pintar, tá? Colorido aqui. 8. De qual estação do ano você mais gosta? E por quê? E de qual estação você menos gosta? E vai falar por quê aqui também. 9. Pinte os quadros em que houver afirmações corretas. Então, você só vai pintar os quadrinhos que as afirmações aqui for corretas. O verão é a estação do frio. É correto, gente? O inverno é a estação do frio. Se for o inverno a estação do frio, você vai pintar. Se não for, você vai deixar em branco. O outono é a estação das flores. O verão é a estação do calor. O verão começa em dezembro. A primavera é a estação das flores. Então, você vai pintar os quadros em que houver afirmações corretas. 10. Descubra as estações do ano. Qual é essa estação aqui, ó, gente? Que faz frio. Vocês lembram? É o inverno. Então, a gente vai escrever inverno aqui dentro, ó. Inverno. Qual é essa estação aqui, gente? Que tem as flores. Aí, você vai colocar aqui. Qual é essa estação aqui que faz calor? Aí, você vai colocar aqui. E qual é a estação, gente, que as folhas começam a cair? Aí, você vai pôr aqui. Tá? Terminou a atividade, a avaliação, você vai colorir todos os desenhos que tem aí, tá bom? Então, bom descanso para vocês. E eu espero vocês segunda-feira para nossa avaliação de ciências, tá bom? Beijinhos, bom final de semana e até segunda.